No universo de Dragon Ball, sempre foi comum os personagens passarem por tragédias e por situações difíceis. Porém, no universo de Dragon Ball, isso nunca era levado tão a sério, já que sempre tinha um elemento para conseguir recuperar as coisas, que no caso eram as esferas do dragão. Mesmo os guerreiros Z passando por muitas situações difíceis e bem tensas, eles sempre ficavam com aquela coisa: tem as esferas do dragão, qualquer coisa, se alguém morrer, ele consegue ser ressuscitado. Bem, mas nem é sempre assim que aconteceu em Dragon Ball, pois tem um personagem que infelizmente ele não teve a mesma sorte que os outros guerreiros Z, e ele tinha que lidar com as consequências sem ter esse lance das esferas do dragão. E esse personagem, claro, eu tô falando do Gohan do futuro, que na minha opinião é o personagem mais trágico de Dragon Ball, porque diferente dos outros guerreiros Z, ele foi o único que tinha que lidar com as consequências reais. Ele não tinha uma segunda chance e ele não tinha direito de errar. E por isso no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Gohan do futuro e sobre como ele é o personagem mais trágico dentro do universo de Dragon Ball. E é claro, se você gostar desse vídeo, já espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E é claro, se puder ajudar, deixe seu hype para esse vídeo ter um alcance maior. O Gohan do futuro a gente se refere ao Gohan da primeira linha temporal. Para quem não sabe, a linha temporal canônica que a gente acompanha é a segunda linha temporal, já que a primeira é a do Gohan do futuro. Esse Gohan tem a mesma história do Gohan normal que a gente conhece. A diferença é que acontece ali no começo da saga Android, já que após a saga do Freeza, o Goku volta para a Terra, derrota o Rei Cold junto com o Mecha Freeza e seus soldados, e depois eles vivem tranquilos. Só que depois de alguns anos ali, o Goku ele acaba tendo uma doença do coração, e como naquela época não tinha remédio para aquela doença, o Goku acaba morrendo. Alguns meses depois, aparecem os androides 17 e 18, que acaba matando todos os guerreiros Z, e o único que sobra é o Gohan, que no momento que ele vê o Piccolo morto, ele acaba se transformando no Super Saiyajin. Mas como os androides eram muito fortes para os guerreiros Z, o Gohan nunca conseguiu derrotar eles, sempre lutava contra eles, mas não conseguia derrotar. E nesse meio tempo, acabou nascendo o Trunks, que no caso é o Trunks do futuro que a gente conhece na linha temporal normal que a gente acompanha, que no caso é a segunda linha temporal. Esse Gohan ele é bem trágico, pois como eu falei, o Piccolo nessa linha temporal ele morreu, ou seja, ele não tinha as esferas do dragão. Então o Gohan tinha que ter mais cuidado ali quando ele ia enfrentar os androides, já que se caso ele morresse ou ele se machucasse muito, ele ia acabar morrendo. E tanto também que as suas sementes dos deuses eram bem limitadas. A esperança do Gohan era que o Trunks se transformasse em Super Saiyajin para assim o Trunks ajudar ele na luta contra os dois androides, porque o Gohan até conseguia dar conta de um, mas como era 2 contra 1, o Gohan sempre apanhava e sempre perdia as lutas. Ele tinha a esperança que o Trunks se transformasse em Super Saiyajin para assim ajudar ele. Porém, o Trunks nunca conseguia, já que vocês sabem, para se transformar em Super Saiyajin tem que passar por alguma situação bem traumática para assim conseguir se transformar. E o Trunks, mesmo sabendo que seu pai tinha morrido para os androides, mesmo sabendo que os guerreiros também tinham morrido, ele não conhecia eles, então meio que isso não era motivação suficiente para o Trunks acabar se transformando. E bom, até que quando o Gohan junto com o Trunks estavam conversando, uma cidade próxima foi atacada pelos androides. Então, tanto o Gohan e Trunks foram tentar ajudar. Só que não adiantou de muita coisa, já que o Trunks, sem a transformação de Super Saiyajin, não ajudava muita coisa. Então sempre era o Gohan que tinha que lidar com os dois androides. Nessa batalha, infelizmente, o Gohan acabou perdendo o braço esquerdo. E como ele ficou muito ferido junto com o Trunks, ele decidiu dar sua última semente do Deus pro Trunks, assim pro Trunks levar ele para casa. E nisso o Gohan acaba se recuperando. E depois ele tenta novamente fazer o Trunks transformar em Super Saiyajin, só que o Trunks não conseguia. Até que novamente a cidade que estava ali perto foi atacada por os androides. Então o Trunks junto com o Gohan decidem ir ajudar. Só que o Gohan fala pro Trunks para ele não ir, já que o Trunks não ia conseguir lidar com os androides, já que ele não tinha transformação ainda. E o Trunks disse que vai ajudar, já que ele era um guerreiro, então ele tinha que ajudar de alguma forma. O Gohan acaba concordando e quando o Trunks está prestes a voar, o Gohan dá um golpe na sua nuca e o Trunks desmaia. Assim, o Gohan indo sozinho lutar contra os androides. E bom, se o Gohan com 2 braços não conseguia fazer muita coisa, imagine o Gohan com 1 braço. E com uma cena muito triste, o Gohan acaba morrendo para o Android 17 e para o Android 18. Quando o Trunks acorda, ele percebe que o Gohan não está ali perto, então ele vai ver na cidade onde os androides estavam atacando. E bom, é uma cena muito triste e bem pesada, porque, cara, os animadores, quando fizeram essa cena, eles capricharam. Porque, cara, tá um ambiente de noite, tá tudo chovendo, e, cara, as luzes destruídas da cidade causam um clima muito intenso. E assim vai mostrando o Trunks procurando o Gohan pela cidade. E, cara, quando ele encontra o Gohan caído no chão, cara, é uma cena assim que eu não sei nem explicar. É algo assim que é um sentimento que você só consegue sentir você assistindo. Que o Trunks
vai andando lentamente, com a esperança que o Gohan ainda estivesse vivo. Mas você que está assistindo, você já sente que o Gohan ali está morto. E quando o Trunks chega perto, ele percebe que o Gohan está sem vida. E assim, ele acaba se transformando em Super Saiyajin, por ver que seu amigo estava morto. E cara, é uma cena muito triste e muito desesperadora, porque você lembra que não existe mais esferas do dragão e que aquele Gohan ali morreu e ele não volta mais. Bom, é uma história bem triste para um personagem que a gente ama muito. E assistir esse especial causa um sentimento muito diferente de assistir Dragon Ball. Você sabe que você está assistindo Dragon Ball, mas ele não causa aquele sentimento que você ainda está assistindo o mesmo anime. Porque a gente que assiste Dragon Ball, a gente sempre fica com aquela coisa. Vai dar merda, alguém vai morrer. Mas você sabe, tem as esferas do dragão, eles vão ser ressuscitados. Como aconteceu, por exemplo, na saga Saiyajin, na saga Freeza. Por exemplo, como o Tenshinhan, Chaos, Yantia e Kuririn, que morreram e depois foram ressuscitados. Mesmo a gente sabendo ali que, por exemplo, o Chaos, que já tinha morrido uma vez lá no clássico, que tinha morrido de novo, que não poderia ser ressuscitado, mas a gente sabia de alguma forma que ia burlar e arranjar algum jeito dele ser ressuscitado, como foi na saga de Namekusei, quando tem as esferas do dragão de Namekusei, que assim conseguiram ressuscitar o Chaos. Só que na realidade do Gohan do futuro, as coisas são diferentes, não tem esferas do dragão. Então você fica com aquele sentimento, cara, se ele morrer, se acontecer alguma coisa grave, vai dar merda. E o que aconteceu? Gohan simplesmente não conseguiu lidar com os androides e acabou morrendo. Porém, o Gohan ele tem uma grande importância para o Trunks, devido a essa realidade onde não existem as esferas do dragão e você de fato tem que encarar as responsabilidades com consciência, fez o Trunks ter uma mentalidade muito forte, de ser um cara que simplesmente não quer cometer erros, ele quer evitar o máximo possível de acontecer tragédias. Como a gente também viu na saga Cell, que quando o Vegeta quer deixar o Cell absorver 18 para ficar mais forte, o Trunks acaba impedindo o Vegeta de tentar fazer isso, e fala que se fosse preciso até mesmo matar o Vegeta, ele faria, já que ele não queria viver um futuro infernal, justamente porque ele lembra do que aconteceu com o Gohan, porque o Gohan sofreu muito para tentar mudar aquela realidade e não conseguiu, que acabou que a responsabilidade ficou para cima do Trunks. Então assim, o Gohan é um personagem que é muito trágico. Você vê tudo o que ele passou, perdeu o pai dele, viu seus amigos morrerem e ainda teve uma responsabilidade grande dele de tentar salvar aquela realidade. E mesmo assim, ele não conseguiu salvar. Até porque o Gohan morreu, ele não viu o que ele conseguiu fazer. Eu sei que você pode até comentar, Davi, ele pode ter visto pela vovó Uranai. Mas vamos levar em consideração que ele não viu. Então, tipo, o Gohan morreu com aquele peso de saber que não salvou aquela realidade. E isso ficou por cima da responsabilidade do Trunks. E essa versão do Gohan passa muito a questão do legado de você lutar até o fim. Mesmo você não tendo chance, mesmo você sabendo que vai perder, você tem que lutar até o fim para de alguma forma tentar mudar. Mesmo Gohan não tendo conseguido derrotar os androides e tendo morrido, ele deixou esse legado pro Trunks, que acabou vendo o sacrifício do seu amigo e usou aquilo como combustível para de alguma forma ele tentar ficar mais forte e assim derrotar os androides e de alguma forma tentar salvar a sua realidade. Embora o Trunks não tenha conseguido ressuscitar o Gohan e os outros guerreiros daquela realidade, ele conseguiu salvar a realidade 2, né, que é onde a gente conhece, que é a canônica que a gente acompanha. Então, graças a esse legado do Gohan do futuro, ele conseguiu salvar uma realidade de forma indireta. E uma coisa que é bem engraçada sobre a comunidade do Gohan, que, mano, não dá pra entender os fãs desse personagem. Porque, assim, o Gohan tem 2 finais no universo de Dragon Ball. Tem o Gohan do futuro, que teve esse final trágico, onde ele morreu. E tem o Gohan canônico, que a gente conhece, que é o Gohan que deixou de ser um guerreiro e acabou focando mais na família. E, bom, os fãs do Gohan do futuro falam que o Gohan deveria ter tido um futuro melhor, que deveria ter conhecido alguém, que deveria ter sobrevivido, ter uma família e tal. Enquanto os fãs do Gohan normal falam que o Gohan ficou bucha, nossa, ele ficou fraco, ele tem família agora, só quer saber da família, não quer saber mais de salvar o universo. E cara, é engraçado isso porque basicamente o Akira criou 2 finais do Gohan para mostrar 2 Gohans diferentes, para a comunidade ficar satisfeita. Um Gohan que se tornou um lendário guerreiro que se sacrificou e um Gohan que conseguiu ter uma vida em paz, que já foi um guerreiro, mas agora ele está focado na sua família. E cara, mesmo assim a comunidade reclama, mano, o que vocês querem? Vocês querem que o Gohan seja bucha ou querem que o Gohan seja feliz? Enfim, isso é algo que é bem engraçado. Só que, mano, uma coisa que é uma realidade sobre o Gohan é que o Gohan nunca gostou muito de lutar. Ele só lutou por questão de obrigação, que era o dever dele, mas não era por vontade própria, diferente do Goku. Eu não quero muito aprofundar sobre isso nesse vídeo,
pois eu pretendo fazer um vídeo sobre o Gohan normal e lá eu quero mais aprofundar sobre esse assunto do Gohan. Mas basicamente o Gohan do futuro é daquele jeito porque ele teve uma responsabilidade por cima dele, tipo, ele era o único guerreiro Z vivo, então tipo, tudo que acontecia naquela realidade era a responsabilidade dele, era o dever dele matar os androides. Já no Gohan normal, ele já não tinha tanta responsabilidade, pois tinha o Vegeta, tinha o Tenshinhan, o Goku mesmo morto, de alguma forma ele poderia ser ressuscitado, enfim, e a Terra também não estava passando por situações difíceis. Lembram que eles passaram por 7 anos de paz? Pois é, depois do céu, a próxima ameaça que teve dentro da Terra foi o Majin Buu. Então assim, tinha Vegeta ali, tinha o Trunks, tinha o Goten, enfim, tinha outros guerreiros ali para ajudar o Gohan, então necessariamente o Gohan precisava ficar mais forte. Então eu acho muita hipocrisia dos fãs ficarem instigando o Gohan normal, já que ele não precisou ficar tão forte, pois tinha outros guerreiros ali para ajudar ele, diferente do Gohan do futuro, né, que só tinha ele, então a responsabilidade toda era sobre ele. Então eu acho isso muito hipócrita dos fãs. Os fãs de Dragon Ball, sinceramente, eles não sabem o que eles querem. Esse foi a minha opinião sobre o Gohan do futuro. Na minha opinião, cara, é o personagem mais trágico de Dragon Ball. Ele foi um personagem que sofreu muito. E assim, eu não vou dizer que ele merecia um futuro melhor. Já o que torna o Gohan do futuro legal é simplesmente isso. A gente só tem ele ali por um breve momento, que é nesse especial, aonde a gente conhece uma versão diferente do Gohan. Um Gohan que assumiu essas responsabilidades e que se tornou um grande guerreiro. E é bom, é até interessante ver que na roupa do Gohan do futuro, ele usa uma roupa parecida com a roupa do Goku, já sendo uma referência ao seu pai, que era um cara que realmente gostava de lutar. É bem interessante você ver isso, que no Gohan do futuro ele não leva o Piccolo como referência, mas sim o seu pai, porque já que ele era o único guerreiro ali responsável por todo aquele futuro. Mas bem, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o Gohan do futuro. É um personagem que vocês gostam ou não? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se chegou até aqui, eu espero que você deixe seu like e dá outras sugestões sobre outros personagens de Dragon Ball que vocês querem que eu falem aqui. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.